Olá, querido amigo, querida amiga. Hoje eu inicio com você uma nova série de estudos. São 8 virtudes que todo candidato ao reino dos céus precisa desenvolver em seu coração. Está baseada em Mateus, capítulo 5, e o versículo para a nossa reflexão é o 2. Diz assim: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Será que o texto se refere à pobreza econômica? Se refere à escassez de valores econômicos, financeiros? Logicamente não. Mas você já se perguntou, então, que pobreza é essa que agrada a Deus? Que humildade de espírito é essa? Para ilustrar, eu quero ler com você uma parábola que está no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 9 ao versículo 14, que diz assim: 2 homens foram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. Quem eram esses homens? O fariseu era um líder religioso na época de Jesus, e o publicano era o funcionário do governo, era um cobrador de impostos. Diz o versículo 10 que eles subiram. Versículo 11, o fariseu ficou em pé, olhava de si para si e a Deus dizia: Senhor, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. Faço todas as coisas, dou o dízimo de tudo quanto ganho, de tudo quanto possuo. O outro, o publicano, o funcionário do governo, ele chegou ao templo e nem sequer levantava os olhos aos céus, mas batia no peito e dizia assim: Senhor, eu sou pecador. Sabe o que o texto diz? Que o segundo, o publicano, foi aceito por Deus e não o primeiro, o religioso. Você já se perguntou por quê? O primeiro aparentemente fazia todas as coisas bem, cumpria todas as suas obrigações, as regras, os costumes, e outro que não fazia absolutamente nada. Mas no exemplo do segundo homem, nós encontramos um elemento essencial. O segundo tinha uma pobreza de espírito, ele tinha uma pobreza da alma, humildade. E o que isso quer dizer? Quer dizer então que o segundo estava correto? Não, ele não estava correto, porque ele não fazia as coisas bem. Mas ele reconheceu que ele precisava de uma mudança. Ele viu a sua condição de pecador. Pobre de espírito significa reconhecer que nós somos totalmente carentes da graça de Cristo. E não importa o que eu faça, eu não vou conseguir comprar a Deus com as minhas ações, porque Deus me aceita como eu sou e trabalha para que haja uma mudança em meu coração. Sabe o que é pobreza de espírito, então, que está falando aqui em Mateus, que é uma virtude que todo candidato ao reino dos céus precisa desenvolver? É o reconhecimento de que somente Deus pode nos salvar, que nós somos pecadores, carentes da graça dele, e só mediante a sua graça é que nós vamos encontrar salvação em Cristo Jesus. Você deseja essa pobreza de espírito? Nesse momento eu quero orar por você. Querido Deus, abençoe essa pessoa que precisa da pobreza de espírito. É a capacidade de reconhecer quem nós somos, a nossa condição, e irmos até a Deus e pedir perdão a Ele e buscar uma mudança no coração. Peço que o Senhor venha abençoar essa pessoa para que ela seja, a partir de hoje, pobre de espírito. Significa reconhecer quem nós somos e a salvação exclusivamente pela graça de Cristo Jesus. Assim eu oro. Amém. Até o próximo encontro para compartilharmos lições da Bíblia.